Boa tarde, gente. Vamos lá começar mais uma aula. Essa aula de hoje a gente vai resolver exercícios, tá? Da revisão. Considere o elemento cloro, composto com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio, com quais esses elementos o cloro forma compostos covalentes. Lembrando, gente, ligação iônica é ligação que um doa e o outro recebe. Ligação covalente, a gente vai compartilhar elétrons. Lembrando que o hélio, o hidrogênio, né, ele precisa só de dois elétrons para estar estável, e os demais elementos eles precisam de 8, né, para estar estável. Então vamos lá. O que é covalente, o que é ligação iônica, né? Considere o elemento cloro formando um composto respectivamente de hidrogênio, carbono, sódio e cálcio, com quais elementos ele forma compostos covalentes. Gente, o cloro ele vai formar ligações covalentes com o hidrogênio e o carbono. Por quê? O cloro aqui ele tem 7 elétrons, o hidrogênio só tem um. Então, se ele compartilhar, o hidrogênio fica com 2 e fica estável, e o cloro fica com 7 e fica estável. Então, correto. O cloro com carbono, o cloro, se tiver 4 cloros, né, e um carbono, o carbono tem 4 elétrons na sua última camada. Ele só precisa de mais 4 para ter a estabilidade. Então, ele compartilha com esses daqui, com os cloros, e cada um fica com 8 elétrons na sua última camada. Já o sódio com cloro é uma ligação iônica. Essas duas aqui são covalentes. Essa aqui é iônica, porque ele vai doar e um vai receber. Então, é ligação iônica. Já o cálcio com o cloro também é ligação iônica, porque os dois elétrons que ele tem, ele vai doar. Entendido? O cloreto de sódio, NaCl, o pentano, C5H12 e o álcool comum, CH3CH2OH, têm as suas estruturas constituídas, respectivamente, por ligações iônica, covalente e covalente. Vamos lá olhar, né? De uma por uma. Gente, a gente já sabe que o NaCl, como a gente viu aqui, nessa questão anterior, é uma ligação iônica. Por quê? Porque na sua última camada ele tem um elétron, mas na anterior ele tem 7. Então, se ele doar esse elétron, ele tem 8. Então, se ele doar esse elétron, ele vai ficar estável. Já o cloro ele só precisa de mais um. Então, é ligação iônica. Então, a primeira é a ligação iônica. A segunda, que é o pentano, que é carbonos com hidrogênios. Pentano, gente, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos. Então, ele trouxe a fórmula aqui, C5H12. Então, é só a gente distribuir esses hidrogênios, e aí eles vão ter uma ligação covalente, porque eles vão compartilhar elétrons. Já o álcool comum, ele falou aqui que era CH3, CH2OH. Se a gente fizer, né, essa distribuição aí, vai ser ligação covalente. Então, é a letra A. Ligação iônica, covalente, covalente. Terceira questão. O dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, enquanto ele é inalado, em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a... Débora, onde é que eu posso ter esse dióxido de carbono, né, inalado? Tem algumas pessoas que, eu acho que vocês já viram, que quando está em um local todo fechado, com carro fechado, pode sim morrer por CO2, tá? Quando é superior a 10%. Então, ele está perguntando, esse gás apresenta quantas ligações covalentes, né? O carbono, ele tá na família 4A, então ele tem 4 elétrons na sua última camada, aí vocês botam 4 elétrons. O oxigênio está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na sua última camada. O oxigênio, ele tem 6 elétrons, ele só precisa de mais 2 para estar estável. O carbono, ele só tem 4, ele precisa de mais 4 para ser estável. Então, se a gente fizer essa distribuição aqui, e eles compartilhar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, vamos ver se dá 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio também. Então, fica todo mundo estável. Então, eles têm 4 ligações covalentes, que é a letra A. A quarta questão. Com relação aos oxiácidos, já estamos entrando em ácidos, tá, galera? Lembrando que ácido, ele é azedo, né? Ele corrói, tá bom? O seu pH é menos que 7. Sabe-se que ácido com sufixo oso apresentam oxigênio a menos que o terminado em ico. Com base nisso, assinale as alternativas que apresenta corretamente os espaços em branco na tabela abaixo, respectivamente. A letra correta é a letra D. Vamos olhar aqui por quê. H2NO3, ácido nitroso, oso, né? O, 3 oxigênios, tá bom? Ácido nitroso é porque 3 oxigênios. H3PO4, ácido fosfórico, tem mais oxigênio, né? Então, bota o ícone no final. E o H2SO3, a gente já sabe que é oso, porque são 3 oxigênios. Ácido sulfuroso. Então, alternativa correta, letra D. Desculpa, gente. Vamos lá voltar. Desculpa. Aqui a gente está falando sobre ácido nitroso. Então, HNO2, tá? HNO2, letra D. O oso. Ácido fosfórico. ICO, 4. Ácido sulfuroso, ó. Que tem 3. Tá? Desculpa aí. Então, a alternativa correta, letra D. Desculpa, gente. Quinta questão. Os ácidos são substâncias químicas que sempre estão presentes no cotidiano do homem. Por exemplo, durante a amamentação, era comum usar água boricada, solução aquosa contendo ácido bórico. Então, vou se ligando esses nomes para a gente saber quais são os ácidos. Para fazer a asepsia do seio da mãe, para limpezas mais fortes, em casa empregava-se ácido muriático, solução aquosa de ácido clorídrico. E nos refrigerantes encontra-se ácido carbônico e no ovo podre o mau cheiro devido à presença do ácido sulfúrico. Esses ácidos podem ser apresentados respectivamente pelas seguintes formas moleculares. Alternativa correta, letra E. Ó, ácido bórico, ICO. Ácido clorídrico, porque ele tem menos, ó, ácido clorídrico. Ácido carbônico. Ácido sulfírico, tá? Olha sempre o final dos ácidos. Gente, essa foi a aula de hoje, tá? Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Qualquer dúvida pode vir falar comigo. Até a próxima aula.